Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar sobre Contender Series. Ontem tivemos Contender Series e na luta principal a gente tinha duas lutadoras com pouquíssimas lutas, mas que estavam ali porque uma delas é filha do Frank Mir. Essa luta estava sendo muito hypada, principalmente a própria Bella Mir, que é a filha do Frank Mir, e ela estava extremamente favorita contra a Alex Apodaca. E o que aconteceu? Aconteceu a maior zebra da história do UFC. Pois é, as odds recentemente, que são as cotações, né, que definem favorito e azarão, vem aumentando um pouco. Quando um cara ou uma mulher era muito azarão, um tempo atrás, pagava 7, 8, né? Eu peguei a que era, né, a maior azarona no Contender Series, que pagava 9, eu peguei ela, né, apostei ali na cotação que era 9 para vitória simples e o nocaute dela que pagava 70, né? Foi o meu recorde de uma luta só, a cotação de 70. E ontem aconteceu essa que foi maior na cotação da vitória simples, porque ela pagava 14 mais ou menos, e a vitória dela com o método, que era a decisão, pagou 41. Curiosamente, né, eu tava conversando lá com o Caio da CFX, com o Pinheiro lá, o Pinheiro MMA, e a gente tava trocando ideia de tarde antes do Contender, e eu falei, né, falei, ó, minha maior cotação foi numa zebra dessa, a gente tava falando sobre, né, essa possibilidade de dar zebra, né, e eu falei que foi num caso desses, e o que eu fiz na época foi olhar o cartel, ver o método que a lutadora mais ganhava, que era nocaute no caso da outra, e fiz uma fezinha nisso, né, e eu falei, se eu fosse fazer a fezinha aí, eu botaria também uma de método, porque a cotação é muito mais alta, né, que seria ela por decisão. Enfim, no final das contas a gente assistiu junto, trocando ideia, e foi o que aconteceu. Então a gente teve a Bella Mir entrando pra lutar ali com 4 lutas profissionais de MMA. E é um aviso que eu dou em todo vídeo de card do UFC. Quando tem favoritismo de 80% pra cima, eu falo, gente, cuidado, não é assim, tal, não sei o quê. E aqui tem o aviso que eu sempre dou, né? Eu falei, pô, primeiro, de que evento vem, quantas lutas tem, é um nível de performance que é constante. Então, assim, tudo aquilo que eu fico falando toda semana foi o que aconteceu agora, né? Então, a luta começa com a Bella Mir indo até que bem, mas perante a cotação dela, não estava nem próximo, tá? A disparidade na luta com a disparidade das odds. Então, durante o primeiro round, que a gente estava trocando ideia aqui, eu até falei, né? Falei, pô, não sei se ela vai ganhar essa luta não, né? Porque não tinha uma dominância, ela que tem o wrestling, o jiu-jitsu, não estava conseguindo usar tanto, estava tomando muitos golpes ali na trocação, então não tava com uma cara boa, né? E aí eu falei, ó, não acho que vai ganhar, tal, enfim. Vai pro segundo round, aí a odd já diminui pra 5, acho, mais ou menos. E aí eu continuo dando a minha opinião, né? Falei, gente, ela não vai ganhar essa luta, ela não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. 5 é muito ainda. Vai pro terceiro, ela perde, né? A Bella Mir perde o segundo round. Chega, aí fica teoricamente empatado, né? Porque os juízes deram 2-1 contra, né, a Bella Mir. E aí vai pro terceiro e ainda tava pagando 3. Eu falei, gente, 3 ainda é muito, né? Porque, cara, não parecia que a Bella Mir ia fazer nada ali. Ela não tava conseguindo nem derrubar mais, porque tem uma hora que ela tenta a queda no segundo, no segundo round ela tenta uma, no terceiro ela tenta 2. E ela toma um sprawlzaço da Alex ali, que tava na cara que ela não ia conseguir derrubar. Na trocação ela tava tomando muito mais golpe, ela tava extremamente frustrada, você via a cara dela ali do tipo, o que tá acontecendo, né? Porque o ambiente, né, a expectativa da galera, o hype todo, meio que, por isso que eu sempre falo, gera um grande problema quando não acontece na realidade o que você está esperando, né? Então a frustração vem muito forte e aquilo ali atrapalhou demais ela, né? Ela nitidamente não desempenhou mais, ela começou a se atrapalhar e a Alex Apodaca aí, que era azarona, é aquilo, ela tava tão azarona, era a maior azarona da história do UFC, que ela lutou, cara, não tinha nada a perder, né? Pensa, porra, você é o maior azarão. Ninguém tá acreditando em você, tirando, sei lá, sua equipe e sua mãe, né? Sua família. Então, ela fez o que dava pra fazer ali, né? Tava sem peso nenhum nas costas e ela performou muito bem, tá? E eu vou falar mais, tá? A própria adversária da Bella Mir também não tinha muitas lutas não, tá? Então, assim, são duas lutadoras de nível mediano ali que, sinceramente, se botassem... Cara, tem tanta menina aí que tem muito mais qualidade até do que a Apodaca, que se fosse contra a Bella Mir, se tivesse um pouquinho mais de punch, tinha nocauteado ela ali. Então, na minha opinião, isso mostrou mais uma vez que falar, né, gerar hype, engajar, ter nome de pai famoso, enfim, as pessoas criarem uma realidade não quer dizer porra nenhuma, porque na hora da prática a gente vê que a prática é muito diferente de rumor, de hype, de expectativa, de nome, de qualquer coisa. Então,
na minha opinião, tá? E eu tava conversando ao vivo, como eu falei, não aqui no canal, né? Mas com os amigos aí. Pra mim, no primeiro round, mesmo a Bellamyr tendo ganhado, segundo o juiz, já tinha ficado muito claro ali que, primeiro, não era desnivelada a luta. E segundo, que a chance dela perder era muito grande. E aí, o que me chama mais atenção é que a cotação cai pra 5. Gente, 5 é uma diferença absurda ainda. Como que você assiste aquele primeiro round e você só diminui a cotação pra 5? Cara, 5 é muita coisa. Então, assim, mesmo acontecendo o primeiro round, o rumor, a expectativa, o hype era tão grande que as pessoas ainda estavam considerando que a Bellamyr ia vencer, e até tranquilamente, porque 5 é uma cotação ainda absurda. E mesmo perdendo o segundo round, a galera ainda achava que a Bellamyr poderia vencer o terceiro e ganhar a luta, porque ela ainda pagava 3 e pouco, 3,50 por aí. Então, assim, gente, essa luta pra mim é um exemplo muito claro de como o hype, como o nome, como diversas circunstâncias influenciam e criam tendência, faz as pessoas acreditar cegamente em algo e às vezes, nesse caso de fezinha, né, as pessoas cometerem erros, tá? Então, aquele aviso que acaba sendo chato, que toda semana eu falo em vídeo de favorito, de eu prefiro ser mais conservador nessa luta, eu não acho que é tudo isso, ou às vezes o cara é muito bom, mas o momento não é tão bom, eu falo, gente, mas o momento não é tão bom, gente, tem que ver o evento que ele lutou, constância de performance. Às vezes o cara tá numa fase muito boa, o cara é bom, só que o cara oscila. Então, tem luta que mesmo que ele ganhe, ele não performou tão bem. Então eu falo, gente, dá pra confiar e tal. Então, eu sempre tento puxar um pouco pra realidade, porque eu sei que a maioria das pessoas são fãs, né? Então, principalmente quando tem luta de brasileiro, que aqui não é o caso, mas quando tem, a pessoa tende a ver com os olhos de quem é fã, de quem gosta. Então, você vai maximizar os pontos fortes de quem você torce e você vai minimizar ou até mesmo esquecer dos pontos fracos, né? E aí, se você vai brincar ali, vai fazer sua fezinha e tal, você vai acabar se prejudicando tendo essa visão mais de torcedor. Então, assim, é normal ter visão de torcedor, tá? Eu mesmo tenho que, ao máximo, até hoje, depois de 10 anos de canal, me forçar a, quando um cara que eu gosto vai lutar, tentar não ter essa visão deturpada, porque eu não tô dizendo que eu não tenho, que eu sou 100% imparcial. Eu tento ao máximo, mas é da natureza humana você ter essa tendência do cara que você gosta, você se esforçar para ver mais pontos positivos e se esforçar para ignorar os pontos negativos, tá? Então, o que eu quero trazer aqui, que eu acho que é bom para todo mundo, para mim, para todos, é o aprendizado. Cuidado com hype, tá? Porque se você, principalmente, gosta de fazer a fezinha lá no stake, você tem que tomar cuidado, porque o que as pessoas falam, o nome, tudo isso, na hora que fecha ali o queijo, meu amigo, não vale. Então você tem que considerar a frustração do cara que tá hypado e tomou um calor ali. Você tem que considerar até mesmo que perda de peso não pode ter sido a ideal, que, enfim, o lutador psicologicamente pode também, às vezes, não tá bem, que às vezes você e os oddmakers, né, os fãs, não conhecem o suficiente o azarão, e pra mim o mais agravante aqui é a quantidade de lutas profissionais, tá? Não dá pra ter parâmetro no MMA, porque não adianta falar, mas a Bellamyr fez trocentas lutas, não sei aonde, de outras modalidades. Não é MMA, tá? Então, tem poucas lutas no MMA, você não tem um padrão ali, você não tem uma constância, nenhuma das duas tem experiência grande, muitas lutas pra você analisar. Então, assim, é completamente um tiro no escuro. E como que você pega um tiro no escuro e bota a cotação de 13, 14? Entendeu? Não faz sentido. Então, espero que todos nós, né, tenhamos uma visão um pouco mais conservadora para as próximas lutas. E eu tô falando isso porque a tendência tá sendo aumentar, né, os azarões de 8 para 9, para 10, para 11, para 12, para 13, para 14, tá com as cotações absurdas e injustificadas. Na verdade, isso nem é tão ruim, porque se você às vezes tem uma mente mais imparcial, mais conservadora, não cai em hype, você lucra muito com isso, tá? Porque 14 mais uns 40 ali pagava da decisão. Quem tem ali um pé atrás, quem é mais ligeiro, enche o bolso de grana. E eu já fiz isso algumas vezes, já mostrei em live, já mostrei aqui em vídeo, então tá aí, tá? Não quer dizer que todo azarão gigante vai ganhar, mas a gente viu o UFC recente, um monte de azarão de mais de 5, agora aí de 14, então não cai nessa de, e se as bolsas apontam um favoritismo gigantesco aqui, porra, a chance de perder é 0. Eu falei no vídeo da semana passada isso, né? Então tá aí, ó.
a maior zebra da história do UFC. E vai ser difícil quebrar esse recorde, tá? Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você acha dessa zebra? Você aproveitou ou não? Você caiu no hype aí e deixou essa oportunidade passar? Aliás, falando em oportunidade, a promoção que teve da stake do UFC passado deu certo, né? Quem viu o vídeo de pré-evento e pegou a cotação mais alta, turbinada, se deu bem, né? Mas enfim, é isso. Comenta sua opinião aí embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!